Olá, aventureiros! Tivemos declarações recentes da diretoria da Hasbro falando sobre o futuro de Power Rangers nas mãos da empresa e que isso envolve inclusive a conexão de todas as séries novas, inclusive com um filme novo que vai sair, tudo como grande parte de um único universo em todas as mídias, né? Então, vamos falar o que isso realmente significa dentro de suas múltiplas camadas, e falando inclusive sobre a história da Hasbro que se conecta diretamente com Power Rangers. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros Aventura. E a primeira coisa que temos que saber importante é o seguinte: a Hasbro, ela tá querendo fazer um universo compartilhado gigantesco envolvendo TV, filmes, quadrinhos, etc. Desde a época em que os Vingadores bombaram no cinema. Eles chegaram a pegar, fazer declarações oficiais à Hasbro, né, que além de dona dos Transformers, G.I. Joe, entre outras franquias mais famosas, que inclusive tá naquela documentário Brinquedos que Marcaram Nossa Infância, também tem várias outras linhas de super-heróis que tiveram no passado, que eles inclusive tiveram gibis Marvel, como Ron, os Micronautas, entre outros, e a ideia, vamos ressuscitar tudo, e aproveitar, que inclusive tínhamos gibis de super-heróis, e trazer tudo de volta e aproveitar e criar a nossa Marvel, né? Só que as coisas não deram tão certo assim, tanto que mesmo os filmes seguintes que iam sair dos Transformers e o G.I. Joe 2 tiveram problemas de produção, tanto que recentemente estão rebutando as duas franquias, né? Transformers já rebutado com Double B e G.I. Joe com o filme Snake Eyes, que deve sair ano que vem, do ninja da franquia, né? E nesse processo todo, ela adquiriu Power Rangers, que mais do que uma franquia de super-heróis. Pense, Power Rangers é um seriado, um nome que há décadas está no mercado e antes mesmo da Hasbro tocar, tinha estruturado já um universo multimídia todo compartilhado, onde os quadrinhos, basicamente, durante essa última década, basicamente os quadrinhos, games, está tudo conectado dentro de uma enorme, grande história. Que de um lado você pode pegar a partir de qualquer ponto e assistir uma aventura completa, mas que você assistindo e vendo outros materiais, você descobre outras camadas que desenvolvem dentro daquilo, né? Então, eles estabeleceram um sistema quase perfeito nesse sentido, tanto que várias vezes os quadrinhos chegaram a se esgotar e precisar de segunda, terceira reimpressão. Inclusive tivemos até crossover com as Tartarugas Ninja recentemente e com a Liga da Justiça no exterior com Power Rangers. Então, nisso tudo, eles estão pegando uma mega estrutura já de base para eles poderem pegar e elaborar esses planos. E mais do que isso, estamos falando de 20 anos com as diversas equipes de super-heróis já completas e super-heróis bem mais próximo do formato tradicional que a gente conhece, né, de Colan, monstros gigantes, etc. E uma outra coisa, estamos falando de um material que pega produções originais do Japão, no caso principalmente os Super Sentais, e a partir desses seriados e brinquedos originais, ele adapta numa coprodução japonesa, criando materiais novos que seriam os Power Rangers que a gente conhece. Isso desde os anos 90, com o primeiro Mighty Morphin Power Rangers, né? E o que acontece? A Hasbro, ela faz uma coisa bem similar com os próprios Transformers, a ponto de transformarem o negócio, manterem ele como franquia mundial há quase 40 anos. Então, gente, era meio que tudo mastigado, já pronto e com a facilidade que a Hasbro já conseguia fazer há muito tempo. E temos que lembrar também uma outra coisa importante. A Sato Company, recentemente em entrevista, perguntaram para ele sobre a possibilidade de pegar, sair gibis, outros materiais, dos chamados Super Sentais, como Changeman, Flashman, todas as equipes que precederam, Power Rangers, etc. E foi dito que enquanto a Saban tinha um contrato muito mais focado entre o material que saía para frente, todo o material japonês que saiu de Power Rangers da criação do primeiro Power Rangers pra frente, a Hasbro, ela fez um mega contrato pegando tudo. Inclusive já tivemos uma equipe anterior, durante esse processo de transição, uma equipe anterior de décadas atrás de super-heróis nos quadrinhos japoneses, que chegaram a ganhar uma versão Power Rangers chamados Power Rangers Super Sonic em um especial nos Estados Unidos. Então, existe um interesse. Então,
esse mega contrato que eles fizeram, a Hasbro, não é simplesmente Power Rangers. Nós estamos falando de mais de 40 anos com múltiplas equipes de super-heróis e super-vilões, além de heróis e vilões secundários também, anti-heróis na franquia. Basicamente uma matéria-prima gigantesca para a produção de mais material e que tá dando certo, e já tá sendo experimentado isso em quadrinhos e em games e dando certo. E a temporada recentemente que saiu chamada Beast Morphers, ela foi uma temporada de transição, onde tivemos a entrada da Hasbro com a Saban e fazendo um processo de uma série que permitisse meio que ser o grande elo de passagem de um novo época para o outro. E é considerada uma das melhores séries de Power Rangers, inclusive muita gente considera a melhor Power Rangers dessa década, a melhor Power Rangers dessa década seria justamente o Beast Morphers, eu sou um deles, né? E a ponto de termos um episódio quádruplo de crossover que envolveu justamente as 3 equipes baseadas em dinossauros anteriores. E isso incluiu ressuscitar vilões daquela época, inclusive com uma nova versão desses vilões agora atualizada. E que a próxima temporada, que vai ser realmente aquela 100% com a mão da Hasbro, é justamente Dino Fury, que envolve diretamente dinossauros. E como foi colocado no próprio anúncio, é uma equipe dinossauro que vai ter correlação diretamente com as equipes de dinossauro anteriores, e mostrando inclusive a chegar como é que o poder dos Power Rangers veio pela primeira vez para a Terra. O que já diretamente conecta com a questão dos quadrinhos, que o foco deles muitas vezes é de pegar justamente os buracos principais da franquia, que quando você cresce você começa a ver, e começa a tentar especular e trabalhar em cima disso. Vamos pegar um dos melhores exemplos, que é a questão básica, né? Qual a primeira equipe de Power Rangers que surgiu no universo? E a gente tem justamente nos quadrinhos mostrando os Power Rangers Omega como sendo o primeiro poder de Power Rangers que foi criado para defender o universo, né? E uma nova geração pegando e ganhando esses poderes. Então, uma equipe completamente inédita nos quadrinhos, além de outras que já foram criadas nesse estilo, e que contando realmente a origem das coisas. Nós tivemos, inclusive, recentemente mostrado o que aconteceu com a Scorpina, já que ela simplesmente é uma vilã que bem frequente da primeira temporada de Power Rangers, que de repente some, e agora a gente tá tendo todo um arco mostrando uma dimensão paralela para onde ela e alguns outros Rangers foram parar durante um certo tempo. Então, muitas dessas coisas estão sendo elaboradas. Tivemos uma entrevista muito legal, inclusive, na verdade, várias entrevistas com vários produtores de Power Rangers dentro do portal Mega Power, e um deles, tivemos sempre aquela coisa de, temos toda uma gerência que vê todas as temporadas para criar sempre uma coerência interna geral de tudo, e 2, um forte interesse de você buscar justamente entre os fãs aquilo que são os buracos da franquia, as principais discussões que as pessoas têm em cima. Tanto que uma das primeiras coisas que a Hasbro mostrou era o lançamento de action figures especial para colecionador, justamente da primeira temporada da série, mostrando que eles estão fazendo as coisas meio que em dupla camada, isto é o seriado para criança que toda a família pode assistir, mas que tem a segunda camada, onde se você assiste há muito tempo, você já vê os vários detalhezinhos e curiosidades que estão sendo usados da franquia, e que os materiais antigos estão sendo usados em consideração para fazer as novas temporadas. Tanto que tivemos, como eu disse, um mega crossover com equipes de dinossauros, e 2, nessa nova temporada, o Beast Morphers, foi colocado logo de cara toda ela no núcleo da chamada rede de morfagem, que é a rede universal, melhor, multiversal, de poder dos Power Rangers. E ela foi o foco da temporada do início ao fim. Uma coisa que já tinha sido comentada nas outras temporadas, como fonte de poder dos Power Rangers, aqui e ali, e que nos quadrinhos virou o foco de altas sagas nos últimos anos, e finalmente virou o foco de uma saga de televisão completa. Então, todo esse entrosamento sendo levado em consideração, e como eu disse, muitos buracos e muitas coisas em torno da origem de grandes personagens está sendo trabalhado em si. Então a gente pode começar a pensar até onde essa nova equipe dinossauro vai justamente pegar elementos que foram só citados ou pincelados nos seriados dos 3, não apenas de Mighty Morphin Power Rangers, mas dos 3 diferentes seriados. Na prática, se a gente for mais a fundo, temos 5 temporadas inteiras de matéria-prima para eles poderem pegar e tirar material, né? Para pegar e trabalhar em cima com uma nova equipe de Power Rangers. E mais do que isso, para falar sobre a questão dos filmes e a questão dos seriados. A gente tem a confirmação já de uma seriado animado que vai ser feito de Power Rangers, então é uma coisa 100% inédita, não estamos adaptando material japonês, estamos criando material, né? Então,
tudo aquilo que eles têm nas mãos, seja as séries japonesas muito antigas, seja os Power Rangers anteriores, seja os crossovers antigos, tudo isso pode virar material para ser trabalhado, né? Inclusive tudo aquilo que você não poderia fazer na televisão, já que você tem custos envolvendo efeitos especiais, múltiplos atores, etc. E nos desenhos e na animação, o céu é o limite, literalmente. Então todas as aventuras grandes, cósmicas, batalhas interplanetárias, tudo mais, né? E que chegam a ser comentadas e passadas de leve em algumas sagas espaciais como Power Rangers Espaço, Power Rangers Galáxia Perdida, e só são realmente aprofundadas e mergulhadas dentro dos quadrinhos, né, já que você não tem limite de efeito, finalmente podem pegar e ser trabalhados na televisão, né. Então, se você tá querendo uma continuação de Power Rangers SPD, como inclusive já tivemos, inclusive nos quadrinhos, podemos ter algo semelhante, inclusive, uma união de mega equipes espaciais de repente, né? Como já foi revelado, inclusive, por um dos antigos participantes de Power Rangers, mostrando que havia uma sugestão de uma nova produção envolvendo uma equipe nova de Power Rangers SBT, que são os SPT, que são justamente os Power Rangers policiais do futuro. Temos muitas possibilidades criativas e crossovers que seriam basicamente quase impossíveis no seriado live action. E além disso, como eu disse, o negócio é muito pegar a ideia de universo compartilhado que estava sendo feito pela Marvel, que ainda está sendo feito com muito sucesso pela Marvel, né? E que mesmo a DC Comics está entrando e que na televisão está explodindo loucamente. Então, alta chance de termos provavelmente séries spin-offs derivadas de Power Rangers. Talvez começando com aquelas minisséries de 4, 8 episódios para testar como é que funciona, né? Mas pensem, vilões e heróis de seriados antigos sendo recuperados para pegar e ganhar sua série solo, o que não é tão absurdo, porque o Jason David Todd, que era o antigo autor do Ranger Verde, ele chegou a tentar negociar algumas coisas do tipo com a Saban no passado, né? E não deixou de dar em parte certo, já que tivemos, inclusive, uma participação super especial num crossover que foi Dimensões em Perigos, né? Inclusive tivemos até um curta em live action, mostrando a versão maligna do Ranger Verde de outras dimensões, que caça para absorver o poder de outros Power Rangers, né? Então, tudo isso, inclusive, vocês veem as imagens que estão aqui, né? Que é justamente do Power Ranger Omega, que saiu numa propaganda live action justamente dos quadrinhos. Também temos a versão maligna do Ranger Verde com o exército de outros Rangers do mal que ele tem. Tivemos justamente aqui temos a imagem também do Ranger Verde original, só que um pouco mais bem trabalhada, que na verdade é a versão que saiu na série do Bat-Song, que foi justamente certos crossovers que foram oficializados, né, dos Power Rangers enfrentando outros seres. É verdade, temos que lembrar que nessa época, um pouco antes da transição para Hasbro, tivemos até um crossover oficial de curta-metragem de Power Rangers com Street Fighter em live action. Então a gente imagina com essas múltiplas possibilidades, e se pensarmos que eles são donos também do G.I. Joe e dos Transformers, então é um pulo para termos crossovers, tal, no mínimo em quadrinhos ou até mesmo animação, envolvendo essas franquias. E eu vou um pouquinho mais. Gente, a gente tem uma quantia variados meios, variadas produções. Então, se considerarmos que já temos contrato do Netflix de produção de seriado dos Transformers e Power Rangers e também do Magic the Gathering, será que a gente não pode ter algumas minisséries exclusivas de Power Rangers no Netflix, como inclusive a Marvel fez com ultra sucesso também, envolvendo justamente o Demolidor e uma série de outros heróis urbanos? E aí fica as possibilidades de como de repente a gente vai ter heróis secundários nas franquias que vão ser utilizadas. E o melhor exemplo disso, mostrando quais são as possibilidades, é que tivemos uma saga chamada Beyond the Grid, Além do Grid, que são dos quadrinhos dos Power Rangers, que fica um negócio de alguém traga esses quadrinhos para o Brasil, oficialmente, onde tivemos uma equipe chamada de Rangers Solares, que eram apenas de Rangers secundários que perderam as habilidades de outros seriados. Temos, por exemplo, inclusive o Ranger Sombrio, que jamais apareceu que é justamente o ex-super vilão de Power Rangers Dino Charge. Nós tivemos o antigo personagem que era o Defensor Magna, que perdeu os poderes dele no seriado, pegando e retornando com novos poderes. Então, se a gente pensar os personagens antigos que podem pegar e retornar, fazendo pequenas aparições especiais ou mesmo ganhando episódios solos, as possibilidades são incríveis. Inclusive, temos que lembrar
que uma das últimas coisas que foi comentado é que, inclusive pelo portal Mega Power, daquilo que está saindo, inclusive, de vários materiais de roteiro que estão saindo de forma oficial, de material não trabalhado, mas que ainda existe dentro do universo Power Rangers que pode ser feito, é que estava sendo pesquisado, discutido sobre quais as possíveis origens e formas de poderes do Ranger Fantasma, que nunca foi bem explicado, e que esse material estava sendo trabalhado, pesquisado, rascunhado alguma coisa na época que certos produtores saíram. Então fica a dúvida, até onde a gente vê alguns Rangers secretos do passado, né, que tiveram algumas aparições curtas, mas marcantes dentro da franquia, retornando talvez até mesmo com seriados solos, ou mesmo minisséries de quadrinhos. E vocês? Quais as suas expectativas envolvendo Power Rangers, os novos filmes, as novas séries? Eu sou o Luiz, bem-vindo aos Monstros e Aventuras, e esse foi o nosso quadro Laser Cósmico, onde pego o material normalmente que bebe de Tokusatsu ou Tokusatsu mesmo e desenvolvo aqui no canal. Então, galera, até mais!